Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Caminho para a Justiça de Cristo. E o tema de hoje é, no capítulo número 6, Lugar Santíssimo. Semana passada foi do Entrar no Lugar Santíssimo. E no sexto vídeo hoje é Lugar Santíssimo. Antes de eu falar sobre este tema para vocês, sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. É muito importante vocês se inscreverem, que me ajuda muito aqui no YouTube. Eu preciso da ajuda de vocês, tá ok? Se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, é tudo de graça, não custará nada para vocês, tá ok? Preciso mesmo da ajuda de vocês para que o meu canal cresça aqui no YouTube e que que o YouTube possa mandar mais vídeos do meu canal para vocês, sobre a palavra de Deus, tá ok? Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Venho aqui hoje, Senhor, mais uma vez, no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, para pregar a Tua Palavra, para levar a Tua Palavra para todas as pessoas desse mundo, Senhor, para que elas possam saber que o primeiro amor delas é o Senhor, meu Deus, que era a primeira luz, que elas voltem para a primeira luz, para o primeiro amor, para a primeira luz. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu for pregar a Tua Palavra. Faça-me de mim o seu servo, para que as pessoas possam ser também iluminadas pela Sua Palavra, meu Deus, meu. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, irmãos e irmãs em Cristo. Vamos já começar com uma passagem bíblica em Mateus capítulo 19, verso 26. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19 e o verso 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, verso 26. Para Deus sempre é tudo possível. Para Deus nada é impossível. Mesmo aconteceu com a Sara, mulher de Abraão, quando Jesus e os seus anjos visitaram o acampamento de Abraão. Está lá em Gênesis, no livro de Gênesis. Quando eles visitaram Abraão, Jesus prometeu para Abraão, daqui 1 ano eu volto e Sara terá um filho. E o que Sara fez? Escutando isso, riu. Aí Jesus perguntou para ela, por que Sara perguntou, ela falou para Abraão, por que Sara riu? Por isso que o filho, de vocês vão chamar Isaque. E em 1 ano, Sara ficou grávida. Aí Jesus falou para Sara, existe algo impossível para Deus? Não tem, porque para Deus tudo é possível. E se a gente crê em Deus, tudo será possível em nossas vidas. Não duvide. Vamos lá. Semana passada eu trouxe 3... quando a pessoa se converte para Deus, 3 questões. E ele fala, purificai-vos, santificai-vos e obedecei. Quer dizer, quando uma pessoa se converte para Deus e não peca mais. Não peca mais o que a pessoa pecava. Não vai atrás do mundo mais. Só a Deus. E no purificai-vos, é o pátio.
Queropate, o que que é? Queropate é quando as pessoas se convertem, que ela oferecem o sacrifício, que ela para o perdão. O santificai-vos, o lugar santo, que era que o sumo sacerdote que era entrava no lugar santo, que ele aspergia o sangue, que era daquele animal, para perdoar o pecado daquela pessoa. E obedecei, lugar santíssimo, que era que uma vez por ano, que era no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e aspergia todo o sangue daquele povo, que ela juntava o sangue, que era de todos os animais que morriam, que ela, por exemplo, assim, eu, que ela iria pedir perdão, né, se eu vivesse naquela época, que ela oferecia o meu animal do rebanho, que era para ser morto, e o sumo sacerdote, que era aspergir aquele sangue, que era para o meu perdão, para Deus. E quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, todo o sangue de todos os animais que eram oferecidos, ele aspergia, que ele oferecia a Deus, que era o perdão de todo Israel. Então, obedecei o lugar santíssimo. Vamos ler, uns textos, da serva do Senhor Ellen G. White, que escreveu muitos livros. E eu creio que ela é serva do Senhor. Eu acredito que ela é serva do Senhor. Creia não. Eu acredito que ela crê só em Deus. Eu acredito que ela é serva do Senhor. Pelos textos que ela escreveu, que eu li, que eu tive a certeza, eu sou um crítico. Não é porque eu estou na igreja adventista, que eu sou adventista, que eu vou passar pano na cabeça de ninguém. Porque é 8 ou 80. É verdade, é verdade. Eu lendo todos os livros de Ellen G. White, eu comprovei. Ela é a ungida do Senhor. Ela é a serva do Senhor. O que ela disse, em todos os livros, principalmente no grande conflito que eu estou fazendo aqui no meu canal, ela vai acontecer. Não só no livro dela, vê as notícias que estão acontecendo nos telejornais, no canal Escola da Profecia, do Onésimo Muyambo, que vive lá na África, os sites americanos, sobre o decreto dominical, dá uma olhada, e vê, que não é só no livro Grande Conflito, mas sim nos noticiários, falam a mesma coisa, que vai acontecer. Isso porque, isso foi escrito no século XIX, estamos no século XXI, e ela já prediz isso, ela já escreveu, ela já prevendo isso. No livro Testemunhos para Ministros e Ombreiros Evangélicos, na página 91 e 92, todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada como o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Testemunhos para Ministros e Ombreiros Evangélicos, página 91 e 92. Mais um, quer dizer, que está falando aqui, que nós devemos acreditar nas 3 mensagens angélicas. A primeira qual é? Adorar a Deus e dar glória. Aquele que fez o céu, a terra e o mar e tudo, e as fontes das águas e tudo que nelas há. Segunda mensagem, caiu a grande Babilônia, que deu vinho de sua prostituição a todos os moradores desta terra, que enfeitiçou todos os moradores dessa terra. E a terceira mensagem,
Aquele que adorar a besta, irei aceitar o selo da besta, cara, vai, cara, se queimar na fornalha ardente, cara, nas chamas cara, da morte, cara, junto com a besta, cara, Satanás e todos os anjos de Satanás. Cara, é muito sério, aquelas 3 mensagens angélicas. Por isso que tem que ser pregada, cara, tem que ser um alerta para todos os povos, nações e línguas. No livro Testemunhos Seletos 2, na página 373, ela diz: a mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Quer dizer, a mensagem do terceiro anjo, cara, qual eu acabei de explicar, cara, vai ser a derradeira. Ela vai ser a última pregação da terra. Dos 144 mil, cara, que vão pregar exclusivamente as 3 mensagens angélicas. E a terceira mensagem será se você aceitou ou não o selo de Deus, o sábado do Senhor. Se você aceitou o domingo, terá a morte eterna. Se você aceitou o selo de Deus, terá a vida eterna, o sábado do Senhor. Vamos ler alguns textos aqui da Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 e os versos 17 e 20. Falando da igreja de Laodiceia, 17 e versículo 17 e o versículo 20. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Agora o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, está aqui, cara, no versículo 17, um alerta, cara, um chamado, cara, de alerta para a pessoa, que está chamando a atenção da pessoa, cara, que ela pensa que é rica, cara, e nada precisa. Cara, tenho tudo, cara, e não preciso de oração, eu não preciso acreditar em Deus. Ela está enganada, ela está te enganando a si mesmo. Todos nós precisamos de Deus. Não há como viver sem Deus em nossas vidas. E no versículo 20, cara, a promessa de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, o que está falando aqui? A genealogia. Se você aceitar a Deus, a Jesus, e obedecer todas as suas leis, obedecer todos os seus mandamentos, todos os estatutos, aceitar de coração, mente e toda a tua alma, Ele estará sempre contigo. Vamos para o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36 e os versos 26 e 27. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andes nos meus estatutos. Guardei os meus juízos e observeis. Quer dizer, está falando aqui que devemos observar as leis de Deus, querer aceitar em nossa vida. Vamos ler mais.
Textos aqui da serva Ellen G. White, Parábolas de Jesus, páginas 415 e 416. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Quer dizer, a última mensagem, a última graça, que é as 3 mensagens angélicas, que a gente tem que aceitar e sempre, em nossa mente, aceitar Jesus. No livro Filhos e Filhas de Deus, na página 98, ela diz: deem a Deus a mais preciosa oferta que lhes é possível oferecer. Deem-lhe o coração. Eles lhe fala, dizendo: vesti-los ei com a minha justiça, as vestes de bodas, e lhes preparei para a ceia das bodas do Cordeiro. Quando revestidos de minha justiça pela oração, pela vigilância, pelo estudo diligente da palavra, estarão aptos a atingir uma norma elevada. Quer dizer, com certeza, sem dúvida nenhuma, se você aceitou a Deus, deixou Jesus Cristo entrar em sua vida, retamente sempre, você vai andar, sempre aceitando a verdade. No livro Parábolas de Jesus, na página 168 e 167 e 168, ela diz: a verdade deve estar plantada no coração, deve dirigir o espírito e regular as afeições. Todo o caráter deve ser estampado com a expressão divina. Cada jota e cada tio da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Aquele que se torna participante da natureza divina estará em harmonia com o grande padrão da justiça de Deus, sua santa lei. Esta é a norma pela qual Deus mede as ações do homem, e esta será também a pedra de toque do caráter no juízo. Não é o bastante fazer profissão de fé em Cristo e ter nosso nome registrado no rol da igreja. Aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Isso está em 1 João capítulo 3, verso 24. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. 1 João capítulo 2, verso 3. Esta é a evidência genuína da conversão. Qualquer que seja a nossa profissão, nada valerá se Cristo não for revelado em obras de justiça. Quer dizer, se você aceitou, se perde de novo, nada valerá. Que você ganhou a salvação. Tem que sempre andar reto. E outra coisa, se não valesse nada, os escritos de Ellen G. White, ela não colocava versículos. Até no Grande Conflito mesmo, no livro Grande Conflito, ela coloca versículos. Ela coloca um texto, semeia com o texto da Bíblia e coloca o versículo, o capítulo e o versículo. Por exemplo, coloca lá um texto que é de Ezequiel, ela coloca Ezequiel, capítulo, por exemplo, 2, o verso 30. É assim, ela coloca em todos os livros dela, ela coloca versículos da Bíblia. Então, para você ver, que ela é a serva do Senhor. Não precisa ser adventista para acreditar nela. É só ler os livros, que você vai entender o que ela está dizendo. No livro Testemunhos para a Igreja 3, página 371, ela diz: o pecador mediante... Número 1, arrependimento de seu pecado. 2, fé em Cristo. 3, obediência à perfeita lei de Deus. Tem a justiça de Cristo que lhe é acreditada. Esta se torna sua justiça, e o seu nome é registrado no livro do Cordeiro.
ele se torna um filho de Deus, um membro da família real. Quer dizer, se você fazer tudo isso, arrependimento de seu pecado, a fé em Cristo e obediência perfeita à lei de Deus, você será salvo. E com certeza, igual o final do texto diz, que a pessoa se torna um filho de Deus, um membro da família real. Que promessa maravilhosa! No livro Evangelismo, na página 190, ela diz: esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados de todo o mundo apresentava a justificação, o perdão, pela fé no Fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Quer dizer que devemos acreditar que Jesus morreu na cruz por todos nós. Crer nisso, sem cessar, sem pensar, sem ter dúvidas, a certeza disso. No livro Os Filhos e Filhas de Deus, na página 514, ela diz: a cruz de Cristo testifica da imutabilidade da lei de Deus. Testifica de que Deus de tal maneira nos amou que deu o seu Filho para morrer por nossos pecados. Cristo, porém, não veio para destruir a lei, senão para cumpri-la. Nem um jota ou um tio do padrão moral de Deus podia ser mudado para vir ao encontro do homem em sua condição de caído. Jesus morreu para que pudesse imputar ao pecador arrependido a sua própria justiça e tornar ao homem possível guardar a lei. Vamos ler algumas passagens bíblicas. Vamos abrir em Atos, livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versos 6 a 8. Livro de Atos, capítulo 1, versos 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, que os discípulos perguntaram para Jesus, enquanto que vai acontecer essas coisas? Quanto que vai chegar o fim do mundo, que o Senhor virá? Ele falou assim, não se preocupe, pela exclusividade de Deus, pelas épocas que ele prediz, sim, se preocupar, pregar para todos os povos, não só de Jerusalém, da Judéia, e sim para Samaria e até os confins da terra. É o que você deve se preocupar hoje, pregar a palavra para qualquer pessoa, para todas as pessoas que você alcançar. Qual que é o meu objetivo aqui no canal? Quero pregar a palavra, para todas as pessoas, quero alcançar até a extremidade da terra, até lá em outro país, se for possível. Quero a pessoa assistir esse vídeo, se for traduzido em inglês, australiano, não importa. O que importa é que que a mensagem chegue até essa pessoa, para converter essa pessoa. Essa é a proporção aqui, do meu canal e de todos os canais que tem, que pregam a palavra. As palavras verdadeiras, né? Os verdadeiros que pregam a verdade. Não os falsetas, os fariseus de hoje, que fica distorcendo a palavra. Vamos continuar. Vamos lá para o livro de Romanos. Romanos capítulo 4.
e os versos 1 a 3. Tem alguns versículos aqui do capítulo 4, mas primeiro eu vou ler do 1 ao 3. Que, pois, diremos ter alcançado a Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se de gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quer dizer, Abraão, desde o início, quando Deus o chamou, ele creu em Deus. Ele só acreditou em Deus. E seguiu Deus aonde Deus falava para ele ir. Sempre acreditando. Vamos agora para o versículo 20 do capítulo 4. Versículo 20, 21 e 23 ao 25. Versículo 20. Não duvidou por incredibilidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometerá. Agora o versículo 23. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quer dizer, ela não duvide da promessa de Deus. Não duvide. Quer sim, crê. Acredite. Quero que um profeta, um pregador, cara, que ora bastante e que teve a revelação de Deus, cara, aquela revelação verdadeira, não duvide, e sim creia. Creia na mensagem. Ou ore você mesmo para Deus, que ela pode demorar o tempo que for. Cara, Deus vai dar uma resposta para você. Vamos abrir em Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia. Deuteronômio capítulo 22 e o verso 12. Deuteronômio capítulo 22 e o verso 12. Fará borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Quer dizer, que em todo lugar, você deve pregar a palavra nos 4 cantos da terra. Não depende do lugar que você está. Você deve levar a palavra de Deus a todas as pessoas que estão no seu alcance. Vamos para Malaquias. Lá no final do Velho Testamento. Malaquias capítulo 4 e o verso 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerro solto da estrebaria. Quer dizer, está falando aqui da vinda de Jesus, a primeira vinda. De você crer nele, que ele ia pregar a palavra, ia levar o evangelho para todos os povos, em todos os cantos aqui da terra. Vamos para o evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5 e o verso 5, versos 29 a 31. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairá poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Quer dizer,
cara, que a pessoa teve fé. Cara, essa mulher que tinha o sangue estancado, teve fé. Cara, ela não se esmoreceu, cara, não deixou de acreditar. Cara, e sim, sabendo que Jesus iria àquela cidade, cara, foi correndo para ser curada. Era isso que nós devemos de fazer hoje. Cara, acreditar em Deus. Cara, aceitar Jesus em nossas vidas com toda a retidão. Cara, com todo o seu ser, com todo o seu querer. Vamos fazer isso. Cara, vamos ver os antepassados. Cara, a fé que os antepassados teve. Cara, o exemplo que teve. Cara, para nós, para hoje em dia. Aceitar com toda a nossa alma. Vamos para Êxodo. Era o último. Vamos para Números. Êxodo não. Vamos para Números. Números capítulo 15 e o verso 38. Números capítulo 15, verso 38. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. Quer dizer, quer fazer, levar a palavra a todos os lugares. Vamos para Êxodo, capítulo 3, e o verso 1 e o verso 12. Êxodo, capítulo 3, verso 1 e o verso 12. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Agora o versículo 12. Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quer dizer, foi aí, era o chamado de Deus para Moisés na sarça ardente. Agora o versículo 14, o capítulo 14, Êxodo capítulo 14, e os versos 10, verso 10, o 12, 13 e o 14. Vou ler direto. Capítulo 14, o verso 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que servimos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Quer dizer, a falta de fé do povo israelita. E existe até nos dias de hoje a falta de fé. A falta de fé que todos têm hoje em dia, naquele tempo e até nos dias de hoje. Que era a falta de fé. Vamos ler mais alguns textos para encerrar o vídeo. O desejado de todas as nações, página 762. Ela diz: Por sua vida e morte, provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado, e que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. Como se diz, não tema, creia. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 338, ela diz: Nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu estar isento de pecado. Homens que viveram mais achegados a Deus, homens que sacrificariam antes a vida a cometer conscientemente uma ação injusta,
homens que Deus honrou com luz e poder divinos, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Nunca confiaram na carne, nunca pretenderam ser justos em si mesmos, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. O mesmo se dará com todos os que contemplam a Cristo. Quer dizer, eles não cessaram jamais o crer em Cristo. Eles nunca foram amantes de si mesmos, e sim amaram a Cristo. Amaram a Deus, amaram a sua palavra, amaram a pregar para todos os povos. Isso foi o amor dos apóstolos, dos profetas. Amar, pregar para os outros, a palavra de Deus, conseguir mais almas para Deus. No livro Orientação da Criança, na página 306, ela diz: todos são responsáveis por suas ações. Enquanto são provados neste mundo, todos terão poder para controlar suas ações se o quiserem. Se forem fracos na virtude, pureza de pensamentos e ações, poderão obter auxílio do amigo do indefeso. Jesus está familiarizado com todas as fraquezas da natureza humana, e se lhe rogarem, dará forças para vencer as mais poderosas tentações. Todos poderão obter essa força se buscarem com humildade. Quer dizer, que devemos buscar com toda a humildade o pecado que nós cometemos. Esquecer o pecado, e sim voltar para Cristo, aceitar Cristo em nossas vidas. Não é feio você orar e ajoelhar no chão e conversar com Deus. O que Ele mais quer é que você se confesse, que você confesse o seu pecado e vá para Ele, seja o filho dEle. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol, o sábado do Senhor, 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, para este alerta a todos os povos, nações e línguas, para aceitar ao Senhor, meu Deus. Voltar para o primeiro amor, voltar para a primeira luz de suas vidas. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor fez de mim o seu servo para pregar este alerta. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!